Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Primeiro ano? Preparados? Estamos começando o nosso segundo ciclo do Chave do Enem. Vamos relembrar aqui, já que você está chegando agora, é importante, acho, rememorar como funcionam nossos ciclos. Há um mês nós começamos com aulas de linguagens, depois tivemos matemática, ciências da natureza e semana passada, ciências humanas, fechou hoje o simulado. E hoje nós começamos novamente esse ciclo com a segunda aula de 2025 de linguagens. Hoje nós teremos língua portuguesa e literatura. Lembrando, depois da aula de língua portuguesa e literatura, teremos também a correção dos exercícios de humanas, história e geografia. Então tá ligado? Fica a dica, hein? Se prepara aí, pega a pipoca, pega seu suco, sua água, pega o seu livro, olha, muito bem lembrado, inclusive. Pega seu livro, afinal de contas, as aulas são baseadas nesse livro maravilhoso que você tem na sua apostila da CPB, Língua Portuguesa e Literatura. Senta aí, começa a comer pipoca, anota tudo, porque está no ar, Chave do Enem, Linguagens, aula 2, roda a vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então vem comigo para um conteúdo super especial, funções da linguagem e ambiguidade, ok? Então, quando a gente pensa em funções da linguagem, a gente está falando do que, propriamente dito? Nós estamos falando da intenção que o falante tem ao comunicar, certo? E sempre que a gente comunica, a gente vai ter um ou vários interlocutores que vão fazer parte aí desse processo comunicativo, e relacionados a esses interlocutores, a gente vai ter também outros elementos da comunicação. Ao todo, então, nós temos 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente, que também pode ser chamado de contexto, tá? E relacionado a esses elementos da comunicação, nós temos as funções da linguagem, que vão evidenciar, então, a intenção desse falante ao produzir algum tipo de interação social, ok? Então, nós vamos para a nossa primeira função da linguagem, que é denominada função emotiva ou expressiva da linguagem. Quais são as características dessa função da linguagem, né? Então, a função emotiva, ela vai trazer um interlocutor que vai tentar transmitir os sentimentos dele e as emoções que ele tem, as opiniões que ele tem a respeito de alguma coisa. Por esse mesmo motivo, a principal característica é a subjetividade. E isso vai ser bem marcado no uso da primeira pessoa, tá bom? Ela vai relatar a visão de mundo dessa pessoa a respeito de alguma coisa. Do amor que ela sente por alguém, de uma opinião que ela tem a respeito de alguma coisa. Nós conseguimos perceber muito bem essa função da linguagem presente em gêneros como poemas, letras de canções, romances e em outros gêneros textuais também, tá? Aqui são só alguns exemplos. Veja, por exemplo, esse recadinho que um professor ou uma professora deixou para os seus alunos, né? Queridos alunos, estou com tanta saudade de vocês, não vejo a hora de voltarmos às nossas aulas presenciais, isso lá na época da pandemia. Então você percebe que o professor, ele fez uso ali da primeira pessoa para deixar explícito para os alunos qual era a intenção que ele tinha, ele estava com saudade dos alunos, tá bom? E essa função da linguagem, ela está relacionada ao elemento emissor no processo da comunicação, né? No processo comunicativo. Quem que é o emissor? É aquele que vai produzir ou emitir ou enviar determinada mensagem para um outro interlocutor, certo? Então, essa é a nossa primeira função da linguagem. A segunda é a função conativa, que também pode ser chamada de função apelativa. Ela estará relacionada com o receptor da mensagem. Então, o foco é ele, agora não é mais o emissor.
tá? É por isso que esse emissor, quando ele pensa numa mensagem que tem como função, a função apelativa, ele tenta agradar esse receptor, os gostos que ele tem, os interesses que essa pessoa tem, porque ele tem como intenção persuadir, convencer esse leitor de alguma coisa. Isso é bem evidente em textos como anúncios publicitários, textos instrucionais, sermões, discursos políticos, e a forma como isso se apresenta textualmente é o uso ali principalmente de verbos no imperativo e de pronomes na segunda pessoa, tu, você, e isso marca também a presença muitas vezes do vocativo. Ei, você, faça tal coisa, né? E essa é a principal característica, ou são as principais características textuais ali, linguísticas, em textos que tem ali a função apelativa da linguagem, ok? O nosso terceiro elemento não, né? A nossa terceira função da linguagem é a função poética. O foco da função poética está na estética. Então, quem está fazendo essa comunicação, ela vai se preocupar em como dizer alguma coisa, tá? Então, por isso que ele vai fazer bastante uso da linguagem conotativa, desculpa, agora fui eu que troquei as coisas. Conotativa, ou seja, sentido figurado. Eu vou fazer uso de palavras mais elaboradas, eu vou escolher muito bem as palavras para que elas tenham sonoridade, para que elas rimem, porque agora a preocupação é uma preocupação estética. Não é simplesmente dizer alguma coisa, é o como eu vou dizer. Veja esse exemplo que nós temos aí na sua tela. Língua portuguesa de Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Então, aqui, Olavo Bilac, nesse trechinho, a gente consegue perceber que ele vai falar sobre a beleza da nossa própria língua, da língua portuguesa. Só que ele não simplesmente chega e diz assim, olha, a língua portuguesa é muito bonita. Não. Ele vai se preocupar em como ele vai dizer isso. Ele escolhe as palavras, faz ali uma sonoridade entre elas, né? Então, a preocupação dele é estética, em como dizer, tá? E a gente consegue perceber bastante essa função da linguagem em textos como poemas, obras literárias, anúncios publicitários, alguns slogans, ditados populares e assim por diante, ok? Então, o elemento da comunicação que é central aqui na função poética é a mensagem, é o como eu vou transmitir essa informação, certo? A nossa próxima função da linguagem é a função fática. A função fática tem como principal elemento da comunicação o canal. O que é o canal? É o meio pelo qual eu vou enviar essa mensagem. Existem vários canais à disposição, né? Então, por exemplo, agora eu estou usando aqui a minha voz como um dos canais para transmitir essa mensagem para vocês. Mas eu poderia ter feito o mesmo só utilizando ali o texto escrito num jornal. Aí eu teria um outro tipo de canal, certo? Toda vez que você utilizar a função fática, o objetivo dessa função da linguagem é testar o canal ou estabelecer algum tipo de contato no processo comunicativo ou até mesmo interromper justamente para testar. Será que está funcionando? Não está? Esse tipo de canal que eu estou utilizando para transmitir essa mensagem? O professor, por exemplo, ele ama utilizar expressões fáticas. Então, ele explica lá o conteúdo, daqui a pouco ele para e diz, ó, gente, entenderam? Deixa eu falar direito, né? Estou falando pela metade das palavras. Entenderam? Tudo bem? Posso continuar? Então, essas expressões ali são típicas da função fática da linguagem. Ou, por exemplo, você está lá num ponto de ônibus, junto com uma outra pessoa que você não conhece, e aí daqui a pouco você quer conversar com essa pessoa. Então, você começa como? Oi, tudo bom? Aí o outro responde, tudo, né? E aí, de repente, engrena ali uma conversa entre vocês.
Então, essas primeiras expressões, elas foram usadas para quê? Para estabelecer algum tipo de comunicação. Então, são funções fáticas da linguagem. Então, você consegue perceber muito bem a função fática ali em conversas por telefone ou pessoalmente, em aplicativos de mensagem, em saudações, em cumprimentos, ok? Então, percebam que no dia a dia, em alguns momentos, em algumas situações, a gente vai fazer uso da função fática da linguagem. A nossa próxima função da linguagem, que nós vamos revisitar, é a função metalinguística. A função metalinguística, ela está relacionada com o elemento da comunicação código. Isso mesmo. O que é o código? É o conjunto de sinais, signos e regras que a gente utiliza para transmitir algum tipo de mensagem. No nosso caso, por exemplo, agora a gente está usando qual código? A língua portuguesa, certo? A função metalinguística, ela vai refletir ou vai fazer referência ao próprio código. Então, eu uso o código para falar ou explicar o próprio código. Um exemplo assim típico de gênero textual que faz uso dessa função da linguagem são os dicionários. O que o dicionário faz? Ele pega uma palavra e explica a própria palavra. Então, toda vez que você tiver algum tipo de conceito, definição, você está usando a função metalinguística. Tá? Ela também está presente, por exemplo, no making-off de um filme. Por quê? Porque eu utilizo o código, aquele tipo de linguagem, para falar dele mesmo, da construção dele mesmo. Então, ali a gente também tem a função metalinguística. Então, percebam que a função metalinguística ela acontece não só do código verbal, mas também em códigos não verbais, ok? E a nossa última função da linguagem é a função referencial, que também pode ser chamada de denotativa. Ela tem como principal objetivo informar de maneira clara, direta e objetiva algum tipo de informação. Então, a gente percebe muito presente essa função da linguagem em textos científicos, em reportagens, em livros didáticos, em documentos oficiais, tá? As marcas linguísticas dessa função da linguagem são principalmente ali o uso da terceira pessoa e essa densidade informacional a respeito de algum assunto, certo? O foco no elemento da comunicação relacionada a essa função é o contexto, que também pode ser chamado de referente, ok? Que tem justamente a ver com essas questões de bagagem, de assunto, de informações a respeito de alguma coisa, ok? Uma outra coisa importante que é preciso frisar aqui nessa aula em relação às funções da linguagem é que um único texto, então vamos pensar, uma propaganda, pode ter presente nesse texto 2, 3, até 4 funções da linguagem ali presentes. Então, eu posso ter um texto que tem função emotiva, função poética, função apelativa, tá? Então, um único texto pode ter mais de uma função da linguagem, mas sempre uma dessas funções, ela vai ser predominante, vai ser a mais importante delas. E, normalmente, essa função predominante, ela estará relacionada ao gênero textual. Então, preste atenção, para que serve aquele gênero? Então, propaganda, convencer alguém de comprar algum produto ou algum serviço, certo? Então, se eu quero convencer alguém de fazer isso, quem que está em destaque ali? Né? O destinatário daquela mensagem, certo? Uma outra coisa legal de você perceber também em relação a esse conteúdo é que em muitos exercícios de vestibular, no Enem, quando você tem ali uma questão que envolve funções da linguagem, eles vão sempre relacionar o elemento da comunicação. Então, por exemplo, se tiver lá uma alternativa que diz assim, neste texto está presente a função fática da linguagem, pois o elemento principal é o emissor. Se você relacionou a função com o elemento da comunicação, você vai falar assim, ó, de cara, isso está errado, né? Porque se a função é fática, qual que é o elemento da comunicação relacionado à função fática? O canal e não o emissor, tá?
Então, prestem atenção nesses detalhezinhos para vocês aí, ó, arrasarem nas questões de funções da linguagem que estão sempre presentes no vestibular e no Enem, ok? E o nosso último conteúdo da aula de hoje é a ambiguidade. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. O que seria ambiguidade? É a possibilidade que uma palavra tem de, no mesmo contexto, ter mais de uma interpretação, né? Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do gênero textual que está fazendo uso dessa ambiguidade. Então, uma piada, uma música, um texto mais criativo, se houver ali ambiguidade, ok. Essa ambiguidade ela foi feita de forma proposital, certo? Para gerar humor, para fazer graça e assim por diante. Agora, imagina um documento que pode gerar ambiguidade. Eu vou entender que ele precisa ser entregue para uma pessoa ou para outra, por exemplo. Fica indefinido ali pela forma como foi escrita. Isso pode gerar vários problemas, né? Então, nesses textos, por exemplo, mais informativos, em documentos oficiais, a ambiguidade ela não é bem-vinda, tá? Então, para você tirar todas as dúvidas agora a respeito da ambiguidade, dê uma olhadinha nessa tirinha. Vendo o pôr do sol. Então, tem um menininho ali com uma plaquinha dizendo vendo o pôr do sol. Se você não tivesse mais nada, provavelmente, qual seria o sentido que você atribuiria à palavra vendo? Então, você vai pensar, o primeiro talvez que venha para minha cabeça é vendo de vender, certo? Alguém pode dizer assim, não, eu pensaria em vendo de ver. E é justamente na brincadeira aí desses dois sentidos possíveis é que foi construída essa tira. Então, o menino faz essa placa como se ele estivesse vendendo o pôr do sol, né? Na verdade, ele não queria atribuir esse significado à palavra vendo, mas a outra pessoa interpretou dessa forma, porque ele diz assim, ó, quanto quer pelo pôr do sol? Ou seja, ele está atribuindo valor à palavra vender, certo? Aí o menino responde, não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. E aí a gente consegue entender que o sentido real ali da palavra vendo para esse menino seria o vendo de ver e não vendo de vender. Mas a outra pessoa, o outro interlocutor aí nessa conversa, entendeu como se fosse de vender. Ou seja, nós temos ali uma palavra com mais de um sentido possível nesse contexto da tira. Então, nós temos uma ambiguidade. Mas, obviamente, aqui na tirinha, isso é muito bem visto, justamente porque é um gênero textual que abre essa possibilidade, tá bom? Então, tome muito cuidado em como você vai usar a ambiguidade e em que tipos de texto você vai usar a ambiguidade, ok? Faça bom uso dela, porque muitas vezes ela é bem-vinda, mas tome muito cuidado também em outros gêneros textuais. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, estude bastante e nos vemos na nossa próxima aula. Um abração! Olá, galerinha! Professora Nair, estamos hoje com a nossa segunda aula de literatura. Vamos dar continuidade aos conteúdos deste bimestre, deste primeiro bimestre, ok? Só para a gente relembrar, na aula anterior nós falamos sobre o que é literatura. E hoje nós vamos então fazer aqui uma viagem e nós vamos então ver sobre o que falaremos a partir de agora. Vem comigo, vamos ver o que temos para a aula de hoje. Gêneros textuais e literários. Você encontra esse conteúdo aí na sua apostila, tá? De literatura, no capítulo 2. Na apostila está como módulo 2, beleza? E olha, novamente eu reafirmo aqui. Todos os meus slides, eles estão o quê? Baseados no conteúdo da sua apostila de literatura, material que nós temos aí pela CPB.
Então, use e abuse desse material que você tem. Ah, e eu não sei se você observou, ao final dos 2 módulos aqui do primeiro bimestre, nós temos ali a maratona de exercícios. Faça, tá bom? Lembre-se que você está aqui no Chave do Enem para sair na frente, ok? Passar em todos aqueles vestibulares que você almeja, tirar um notaço no Enem. E aí, para isso, estamos juntos. Então, vamos aí praticar bastante. Então, vamos lá para os nossos slides de hoje. Olha só, nós vamos começar nesse primeiro momento falando que a literatura, ela é atemporal. Eu acredito que eu falei isso para vocês na nossa primeira aula, mas é sempre bom nós retomarmos e reforçarmos essa ideia. O que é um texto atemporal? É um texto, queridos, que ele não se perde no tempo, certo? Ele é sempre útil, ele é sempre utilizável, não importa se esse texto foi escrito lá na Idade Média, ele pode ser aplicado nos nossos dias. E também a literatura, ela ultrapassa fronteiras. Quantos de vocês já não leram obras que foram escritas em outras línguas, dentro de outros contextos sociais que não são os nossos ou que têm semelhança com o nosso? Então, a literatura é uma arte que ultrapassa fronteiras. Diferentes povos, em diferentes tempos e lugares, registram, certo? Registraram, melhor dizendo aqui, né? Vamos usar o verbo no tempo certo. Registraram seus pensamentos e sentimentos em quê? Em textos literários. Muitos desses textos foram repassados oralmente. No passado, lembre-se que nós não tínhamos, né, a escrita. E como que eram feitos esses textos? Eles eram passados oralmente. Quando você vai à Bíblia, agora me veio aqui à mente um texto bíblico, quando Deus dá as orientações para o povo de Israel, o que Deus falou? Passe para os seus filhos e os seus filhos para os filhos deles e para todas as outras gerações. Isso era passado como? De forma oral, as orientações, as instruções de Deus. E era assim que a literatura acontecia no passado. Até que os irmãos Grimm, que são alemães, tá? Eles começaram a pesquisar os casos que eram contados, as histórias que eram contadas. E então eles transformaram essas histórias, que até então eram orais, nos nossos famosos contos clássicos. Olha só, Branca de Neve, tá? Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, e tantos outros contos clássicos da literatura foram escritos pelos irmãos Grimm. Beleza? Eles fizeram o quê? Uma versão crítica desses diferentes contos que hoje existem, que estão aí à disposição para nós. Quando nós falamos, né, da literatura, nós temos que pensar que existem várias construções literárias de diferentes culturas e períodos. Então, como eu disse para vocês, a literatura ela é atemporal e ela o quê? Ultrapassa fronteiras. Então, quando que você imaginou que nós temos literatura dentro da Bíblia? Você já parou para pensar? Quando eu vou lá no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que foi escrito pelo rei Salomão, está no Velho Testamento. Cara, se você não leu, todo em forma de versos. Ai, professora, mas poesia, eu não curto poesia. Cara, você tem que curtir poesia. Poesia é demonstração de amor. Quando você for mandar aquela cartinha de amor para a pessoa amada, vai escrever o quê? E aí, belê? Não, você não vai escrever isso, vai escrever palavras românticas. Esse texto literário, escrito por Salomão, gente, está repleto de amor, tá? Então, é um texto literário. Então, você veja, isso faz parte da cultura hebraica antiga. Ó, há quantos anos, né? Antes de Jesus vir ao mundo. Parou para pensar nisso? Bom, depois a gente vai para a literatura na cultura chinesa. Eu não trouxe aqui para vocês nenhum exemplo específico, mas tem um poema chinês que foi escrito na era Ming, que foi depois traduzido. Isso é uma relíquia. Pensa na relíquia, na riqueza, tá? Desse poema escrito ali na cultura chinesa. Depois a gente vai lá para a cultura egípcia antiga.
foram encontrados registros, poemas antigos também ali no Egito Antigo, certo? Que também retratam esses textos literários, mostrando como textos, né, atemporais. E aí nós temos a cultura árabe antiga. Vai me dizer que você nunca ouviu falar sobre Mil e Uma Noites, um conto clássico da cultura árabe, ok? Sherazade, né, aquela coisa toda. Então, Mil e Uma Noites, um texto aí que marca essa cultura árabe antiga. E depois a gente tem a cultura celta medieval. Você já assistiu ao filme Tristão e Isolda? Ah, professora, eu não assisti ao filme, mas eu li o livro. Ai, que maravilha! Fala para mim que você leu o livro. Ah, claro que você... Cara, essa história de amor é lindíssima também. Você deve estar pensando, nossa, a professora ama histórias de amor. Curto. E olha, é raro quem não curte, né? As mulheres, então, amam histórias de amor. Bom, Tristão e Isolda é um romance que faz parte, né, da cultura celta medieval, da literatura celta medieval, e com o passar do tempo foram surgindo várias versões, inclusive tem versões assim bem contemporâneas, bem bacanas, que dá para você assistir aí a filmes ou fazer a leitura, tá ok? Bom, quando a gente olha para isso, o que a gente tem que pensar? Que literatura não é só leitura obrigatória, gente. Literatura é entretenimento, é aprendizado. Eu fico triste quando um aluno meu diz assim, ai, professor, eu não gosto de ler. Está aprendendo o que se você não ler? Né? Qual é o tipo de entretenimento que você tem? E é tão gostoso a gente pegar um livro e ler, e você viajar pelas páginas desse livro. Tão bom, né? Desse modo, o que acontece? Quando a gente pensa na literatura como entretenimento, como aprendizado, nós temos que pensar que um texto literário, ele é essencial, queridos, ele é essencial para a formação social do leitor. Então, quando você me diz que você não lê, que formação social que você está tendo? Nossa, a professora Nair hoje está dando bronca. Estou dando bronca sim, sabe por quê? Lembra que eu falei no início da aula? Você está aqui para se preparar, para passar na frente de outros para os vestibulares, nos vestibulares e no Enem. Então, vai levar puxão de orelha sim, mas é um puxão de orelha com amor, com carinho, beleza? Tá aí comigo? Não vai sair só porque eu briguei com você, não. Fica aqui, tá? Então, e aí, claro, a gente falou na aula anterior também que a literatura, ela provoca o quê? Variadas emoções, né? Lembra da função catártica? Provoca variadas emoções a partir de experiências imaginárias. Então, você abre o livro e você viaja. Quando você lá lê, né, 20 mil léguas submarinas, uau, né? Parece que você está lá no fundão do mar, lá vivendo todas aquelas experiências do personagem, ok, gente? E aí, quando a gente fala de literatura, de textos literários, nós temos que pensar que nós temos os gêneros textuais e os gêneros literários, e não dá para confundir, ok? Veja só, quando nós falamos dos gêneros textuais, lembre-se que eles vão trabalhar, né, com uma estrutura, uma intenção e um uso social, que possibilitam a sua classificação. E aí, claro, essas características, elas são semelhantes entre si. Então, nós temos aí como gêneros textuais o poema, eu tenho o romance, eu tenho o texto dramático, tá? Então, eu posso pegar um poema, que você vai ver dentro desse poema, né, um romance. Ah, você pode pegar um texto dramático que vai abordar também um romance, beleza? Então, eles têm estrutura, intenção e uso social dentro de um mesmo propósito. Fechou? E aí a gente sai dos gêneros textuais e nós vamos para os gêneros literários. Lembram daquele cara que eu falei para vocês, da Grécia, né? Aristóteles, eu falei sobre ele na primeira aula, quando ele traz o conceito de literatura, que é a arte que imita a realidade. Então vejam, novamente aqui vai aparecer a figura desse cara. Por quê? Porque ele, né, que vai trazer para nós, dentro da obra poética, Arte Poética é o título da obra. Essa obra, ela foi escrita por Aristóteles lá no século IV a.C., tá? E
dentro dessa obra, ele vai trazer o quê? Maneiras diferentes de escrever um texto literário. E aí, claro, a classificação desses gêneros é feita a partir das características de forma e conteúdo dos textos, a partir daquilo que Aristóteles trouxe dentro dessa obra Arte Poética. Então, nós temos ali a classificação, ali que eu digo dentro da obra e que nós temos ainda hoje, é a mesma classificação que nós seguimos, tá? Dentro da literatura. Então, os gêneros literários, eles são classificados em lírico, épico e dramático. Isso num primeiro momento, ok? Tanto é que quando Aristóteles escreveu, ele trouxe esses 3 gêneros literários, lírico, épico e dramático. Só que daí foi passando o tempo, né? A literatura ela ganhou um up, certo? E aí um up que eu digo nos textos escritos. E aí o épico, que é uma forma de narrativa em versos, se ampliou. E aí então hoje também a gente tem o gênero literário narrativo. Então nós temos 4 gêneros literários. São esses 4, tá, gente? Não tem mais. São 4. Lírico, épico, dramático e narrativo. E aí, claro, quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles com você. Então vamos lá, vem junto comigo aqui. Vamos começar? Tá curioso? Ah, tá curioso. Ó, vamos começar falando do gênero literário lírico. Gente, quando eu falo do lirismo, eu posso pensar em haikai, certo? Eu posso pensar em poema, eu posso pensar em soneto. Professora, mas soneto e poema não é a mesma coisa? Não. Soneto, né, é constituído de 4 estrofes, sendo 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. Então, nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Quando eu vou para poema, ele não segue essa estrutura fixa. Aí vai entrar num outro assunto, para um outro momento, e que você vai ter aí também na sua apostila, que já está na sua apostila. Aí vai ter rima, métrica, versificação, que são os versos, né? E aí vai entrar todos esses detalhes, tá? Bom, claro que o soneto também tem isso, né? Mas o poema, ele tem uma estrutura livre, diferente do soneto, que tem uma estrutura fixa, repetindo, 2 quartetos, 2 tercetos, beleza? Entendeu direitinho a diferença? Bom, aí a gente sai do gênero lírico e a gente vai para o gênero épico. Gente, aqui eu me perco. Quem aqui, nem vou perguntar se leu, hein? É melhor eu vou arriscar. Você já leu Odisseia de Ulisses? Sabe aquele cara... Não, desculpe, Odisseia de Homero, que conta a história de Ulisses. Olha eu trocando aqui. Ai. Então, aquele cara chamado Ulisses, que era semideus, né? Que daí sai, o calcanhar de Aquiles, né? Que aí vem o Aquiles, que é o personagem aqui, o herói. E aí, então, ele, né, tinha um lugarzinho ali no calcanhar, que era o lugar humano, certo? Então, professora, mas eu assisti Troia. Bacana, Troia retrata bem, né, a narrativa. E aí, quando a gente vai para o gênero épico, gente, o que é o gênero épico? Ele vai narrar os feitos heróicos de um povo, certo? De um povo. Aí você vai para os Lusíadas de Camões, né, que vai narrar os feitos heróicos da nação portuguesa, quando saem de Portugal e vão para as Índias para buscar especiarias. Aí as especiarias seriam cravo, pimenta, canela, tecidos, né? E eles então fazem uma viagem por alto mar. E aí então Camões, Luís de Camões, escreve essa obra épica. E aí, claro, o épico é em forma de versos, tá? Então nós vamos ter estrofes e versos. Aí nós vamos para o gênero literário dramático. Vai me dizer que você não acompanha Shakespeare, o pai do teatro inglês, né? Romeu e Julieta, que é o clássico de Shakespeare. Será que você já ensinou isso em algum momento aí no Fundamental 2, antes de passar aqui para o ensino médio? Ou o pessoal mesmo, né, que está aí no ensino médio, sei lá. Cara,
Quem nunca passou por Romeu e Julieta, né? Tem até Verona, na Itália, que o pessoal vai visitar a casa de Julieta, tem aquele filme Cartas para Julieta, enfim. Como é que é o outro? Shakespeare Apaixonado, nossa, que conta toda a história de Romeu e Julieta, Shakespeare Apaixonado. É um filme mais antigo, mas é bacana. E aí a gente vai para o narrativo. Aí dentro do narrativo você vai encontrar as fábulas, você vai encontrar os contos, você vai encontrar as crônicas, né, gente? Então, eu espero que você tenha, né, entendido cada uma das explicações. E olha, o conteúdo sobre o qual nós conversamos aqui, além de ser conteúdo de vestibulares, além de ser conteúdo de Enem, também é conteúdo da sua prova bimestral de literatura. Então, já fica aí a dica. Grandes informações, muitas das informações que eu trouxe aqui hoje para vocês é conteúdo da sua prova, beleza? E olha, não se esqueça, o simulado de literatura, depois da minha aula aqui, terminandinho, já está à disposição para você. Não esqueça de responder as questões, beleza? E a gente se encontra daqui uns dias para corrigir essas questões. Melhor dizendo, daqui uma semaninha. Um abraço, fique com Deus e até mais. E aí, galera, gostaram das aulas? Já tivemos, então, língua portuguesa, literatura, a segunda parte da aula. Você já sabe, mas eu estou relembrando aqui. Agora é correção. Vamos corrigir os exercícios da semana passada. 5 exercícios de história e 5 de geografia. Mas antes, quero dar um toque, uma dica para vocês. Há 3 semanas, nós mostramos aqui uma faculdade adventista. E você sabia que nós temos no nosso território nacional universidades e faculdades adventistas que oferecem diversos cursos? Sim, há 3 semanas nós apresentamos a Faculdade Adventista do Paraná, que atende todo o sul do Brasil e centro-oeste. Mas hoje eu quero deixar um recadinho aqui da nossa universidade, do nosso centro universitário do Nordeste, o IAN. Olha aí o nosso vídeo promocional e depois vem a correção de História e Geografia. Rodou a vinheta. E aí, galerinha, vamos começar então a resolução dos nossos exercícios aí do primeiro ano. Vamos lá. Primeira questão é uma questãozinha VOF, né? Então tu vai colocar ali VF, V, e aí depois tu vai ver a alternativa ali que combina com todas as respostas. Então, a primeira região chamada de crescente fértil, tá? Apresentou uma característica adequadas para o desenvolvimento dos primeiros assentamentos humanos com o uso da agricultura e a domesticação dos animais, tá? Verdadeiro. Mesopotâmia, escrita hieroglífica, falsa, tá? Os assírios, babilônios e sumérios destacavam por serem os principais povos que habitavam a Mesopotâmia, verdadeiro, e a invenção da cidade como forma de organização é atribuída aos povos que habitavam a Mesopotâmia antiga, verdadeiro também. Então aí nós vamos trabalhar em cima da alternativa D, tá? Vamos lá. A classe dirigente das grandes cidades conquistadas eram mortos ou presos, e alguns reis
de lugares menores se submetiam, tá? Contudo, só vencer as batalhas não bastava. Era preciso manter a ordem dos territórios conquistados, né? O que Hammurabi fez brilhantemente. Vamos lá, então, a respeito do conjunto de leis mencionados no texto. A. Uma justiça baseada nas heranças culturais relegadas pelo Império Romano, por isso era muito comum a condenação à morte. B. Uma justiça seletiva, lembra que nós falamos sobre isso? Visto que membros das classes dirigentes não partilhavam das mesmas penas das pessoas socialmente inferiores. Eu já dei o spoiler ali, eu vou dizer que essa daqui é a correta mesmo, porque eu já falei lá na hora que a gente estava fazendo a aula, né, que era assim. Então, né, tá aqui. O Eufrates não era um rio manso e amistoso como o Nilo, com uma inundação de fim de verão regular com um relógio, tá? Então vamos lá. O excerto faz uma comparação, né? A gente falou sobre a questão da hidrografia entre a sociedade sumérica e do Egito da antiguidade, acentuando entre elas, tá? Os aspectos divergentes do ponto de vista natural das atividades econômicas. B. A ausência de organização militar para a defesa dos territórios férteis. C. Os esforços para o aproveitamento de condições naturais de sobrevivência social. D. Os padrões distintos de submissão da mão de obra capturada nas guerras. E E. A existência de sociedades sustentadas pela propriedade coletiva da terra. Então, a alternativa correta é a C, né? O esforço para o aproveitamento de condições naturais de sobrevivência, né? Tá falando do rio, né? Então tem tudo a ver com essa alternativa aí, beleza? Vamos para quarto. A economia e a sociedade no Egito. O Reino Antigo compreende as dinastias da quarta e a oitava, entre 2575 a 2134, com o apogeu na primeira de tais dinastias, né? Vai falar ali sobre a pirâmide de Gizé, né? Mênfis e outras questões. Então, a partir do excerto acima dos conhecimentos acerca da política e da economia do Egito faraônico e das antigas sociedades africanas, é correto afirmar que, tá? A escravidão era a base da economia do Antigo Egito e a construção das pirâmides e outras obras públicas dependiam do trabalho forçado. B. À medida que a sociedade egípcia se tornou politicamente mais complexa, as pirâmides deixaram de funcionar como sepulcros e se tornaram templos conhecidos como zigurates. C. Na sociedade egípcia, o faraó era o único proprietário de terras e essa concentração econômica permitia o gasto em obras monumentais como pirâmides e templos. E D. A aproximação política e econômica entre as dinastias egípcias do Reino Antigo e as cidades-estados gregas trouxe as técnicas e o conhecimento arquitetônico necessário para a construção das pirâmides de Gizé. Essa daqui tá complicada. E a construção, a estrutura econômica egípcia permitia a contratação de trabalhadores assalariados para atuarem em construções públicas como pirâmides e obras de irrigação. Já dei spoiler também dessa daqui. A questão certa, a alternativa certa é a E, tá? Vale lembrar que por muito tempo se disse que as pirâmides tinham sido construídas pelos escravos e hoje se sabe que muito dessa construção tem a ver com um trabalho assalariado. Então, a conquista de Alexandre não é acidental, torna-se inegável com será a conquista romana. Então, vocês sabem que ali o Egito, né, foi conquistado pelos dois. O autor alude, tá? A preservação da monarquia teocrática do Egito sob o comando dos romanos. B. Ao sincretismo entre os romanos e os asiáticos por meio de guerras de conquista, né? C.
A difusão da cultura grega na civilização egípcia com o domínio macedônio. D. Ao imperialismo ateniense no mar Mediterrâneo a partir da derrota dos persas. E E. A unificação política do Egito por determinação da Liga das Cidades Helenísticas, tá? Então a C é a correta, tá? A difusão da cultura grega na civilização egípcia com o domínio macedônico, certo? E aí depois tu vai ter, por exemplo, a dinastia Ptolomaica, como a gente já falou ali na aula, beleza? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham acertado, né? Espero que vocês tenham estudado para poder. Não copia, gente, não copia, não precisa copiar, tá? Tenta fazer, porque é importante, né? Fez, pensou, na hora da prova vai dar tudo certo. Um grande abraço, ficamos por aqui. Muito bem, galera, agora chegou a hora de corrigirmos os exercícios de geografia. Já corrigimos história, que foram os exercícios de 6 a 10. E agora, para fecharmos a nossa live dessa noite, vamos corrigir um pouquinho de geografia. Lembrando que nós tivemos na lista exercícios sobre conceitos geográficos e também um pouquinho sobre a história da geografia. Aquilo que nós vimos na primeira unidade da apostila. Na segunda live nossa, segundo ciclo nosso, nós vamos para a cartografia. Então fica esperto, próxima live é cartografia, super importante para vestibulares, Enem e também para sua prova ali na sua escola. Mas sem demoras, vamos lá. Questão número 1 de geografia, aqui na tela para vocês. Diz o seguinte: sobre significados de conceitos geográficos, abaixo assinale o que for incorreto. Então aqui embaixo nós temos, né, os conceitos e é para assinalar aquele conceito que está errado. Então temos ali paisagem, região, lugar, território e nação. São conceitos que nós trabalhamos na primeira unidade. São conceitos norteadores de como nós observamos e estudamos o espaço geográfico. E nessa questão, a alternativa errada era a B, que dizia o seguinte: a região é um fragmento do espaço que possui um conjunto de características naturais, sociais, culturais e econômicas. Conjunto. Até aqui, olha, econômicas, estava tudo certo. A palavrinha, que é o distrator dessa alternativa, que torna errado, tem agora diferentes. Configurado um certo nível de homogeneidade. Não, meu querido. Para ser região tem que ser semelhante ou iguais. A palavra diferente torna errado. Então, a alternativa B. Se tivesse ali semelhante, estaria correto. Então, lá em cima, paisagem, conjunto de elementos, espaço geográfico, que podemos observar e perceber. O lugar, entendido como uma porção de espaço geográfico, possui significados particulares para cada indivíduo e dotado de relações humanas. O território, a porção de espaço da superfície terrestre sob domínio de um grupo de pessoas, instituições ou Estado. E a nação é um agrupamento social unido por um passado histórico comum que gerou uma identidade cultural ou uma consciência nacional. Então, tudo certo. O que torna errado a B é justamente a palavrinha diferentes. Pegou a ideia? Então, vem comigo. Segunda questão para a gente também trabalhar esses conceitos, né? Perceba que eu fiz uma lista para você realmente rever, relembrar e assimilar os conceitos geográficos. Então, temos ali espaço, lugar, região, não foi cobrado território. E você tinha, então, que fazer o quê? Relacionar, né? Qual é o conceito que está no primeiro parênteses, no segundo parênteses, terceiro parênteses? A resposta correta é 3, 2, 1. Né? Então, de acordo com a corrente da geografia humana, é considerada entidade concreta, resultado de múltiplas determinações que agem sobre um quadro territorial previamente ocupado, caracterizado por natureza transformada, heranças culturais, econômicas e, portanto, sociais. Né? Região. Em uma definição dada pelo geógrafo Milton Santos, né, alguns nomes são importantes você lembrar para uma prova de vestibular, por exemplo, é constituído por um conjunto indissociável de solidário e, ao mesmo tempo, contraditório de sistemas, de objetos e sistemas de ações, os quais não podem ser considerados isoladamente, mas como um quadro único. Esse é o espaço geográfico, esse conceito principal de espaço geográfico, né? Aquelas camadas que nós temos, que eu mostrei, inclusive, na nossa live ali. O lugar, sua definição está relacionada à identidade de vida, né? A identidade, a vida cotidiana, as relações sociais. Apareceu isso, meu querido? Vai sem medo nenhum, que é lugar. A relação afetiva com o espaço. Questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte, considerando a atual invasão da Ucrânia, essa questão eu quero ler com mais cuidado com vocês, porque ela é bem legal.
ela coloca a aplicação de uma análise geográfica. E está falando de algo bem contemporâneo, Ucrânia. O tempo que nós estamos aqui nessa live, ainda acontece a guerra na Ucrânia, né? Então vamos lá. Considerando a atual invasão da Ucrânia pelas forças militares da Rússia e a guerra resultante, assinale a opção que apresenta os conceitos geográficos essenciais para a compreensão do conflito, levando em conta os fatores geográficos que explicam o motivo pelo qual a Ucrânia é importante para a Rússia. Que legal essa questão. Eu tenho aqui um recorte histórico geográfico, guerra da Rússia, invasão, né? Guerra da Ucrânia, na verdade, invasão russa na Ucrânia. E a orientação diz o seguinte, olha, por que a Ucrânia se tornou importante para a Rússia? Qual é o conceito aqui, né? Região, cultura e idiomas? Não. Embora houve ali no começo da guerra uma ideia, né? Não, são territórios russos porque a população fala russo. Não é. Rede urbana, infraestrutura, logística e agricultura? Também não. Território, poder, fronteira, expansão territorial? Opa, peraí, esse não é um motivo praticamente de todas as guerras, né? Território, o que a Rússia quer é parte do território da Ucrânia para mostrar o seu poder, expandindo assim o seu território. Portanto, né, essa aqui é fácil, mas é uma questão muito legal, porque traz para um fato concreto o conceito que deve ser compreendido para ser utilizado como forma de análise. Pegou a ideia? Esse é um tipo de questão que pode aparecer no Enem. Esse aqui é o tipo de questão mais alinhado com o que o Enem gosta de cobrar, porque você tem que fazer correlações, tem que achar ali, né, um resultado de um problema. Nesse caso, ele me dá o problema, eu tenho que indicar qual é o conceito trabalhado, qual é o conceito, né, importante que a Rússia usa como base para essa guerra. Pegou a ideia? Então vamos lá. Questão 4. Outro tipo de questão típica de vestibular, quando nós vamos falar sobre alguns conceitos geográficos. Principalmente quando fala de lugar, tá? Porque lugar tem a ver com sentimentos em relação ao espaço. E poesias fala de sentimentos. Então nós temos aqui, né, um poema de Cecília Meirelles, titulado Província, que diz o seguinte: cidadezinha perdida no inverno denso de bruma, que é dos teus morros de sombra, do teu mar de branda espuma. Pela curva dos caminhos cheirava capim e orvalho, e muito longe as harmônicas riam depois do trabalho. Que é feito da tua prosa, onde a morena sorria, com toda a noite nos olhos e na boca todo dia. Então nós temos aqui um poema referindo à província, o que seria uma ideia de um espaço ali, né? É alguém que está olhando de longe, que não está mais lá, né? Então, as estrofes acima exemplificam uma estreita relação entre geografia e literatura. Em províncias, pode-se observar a presença de dois conceitos geográficos. Assinale a opção que corresponde a esses dois conceitos, paisagem e lugar. São esses. Paisagem. Você pode ver ali curvas, o inverno denso de bruma. Ele está falando, a autora está descrevendo um espaço geográfico. Mas também está falando ali, né, de uma questão mais própria, né? Aqui é feito da tua prosa, né? Aqui é uma questão de saudade, né? O que foi feito da tua prosa? O que aconteceu que não há mais, né? Onde a morena sorria, com toda a noite nos olhos e na boca todo dia, né? Então tem uma questão de saudade relacionada a esse espaço que nós só conhecemos como província. Pegou a ideia aqui? Esse é um tipo de questão típica de vestibular para cobrar, principalmente, lugar, mas também aparece de vez em quando ali a paisagem, porque descreve, né, um recorte do espaço geográfico e esse é o conceito de paisagem. Pegou a ideia? Então vem comigo. Última questão, essa aqui é de Enem mesmo, né? A geografia em sua trajetória científica acompanhou o interesse do homem em conhecer sua morada, a Terra, e contribuiu para entender as demandas da sociedade e modificar o mundo para satisfazer suas necessidades e seus propósitos. Então, tendo como referência nesse texto, assinale o que for correto. Como as sociedades se alteram, as teorias e os conceitos geográficos se adaptaram para responder às novas demandas e ao interesse humano de intervir na realidade. Olha só, importante. Nós vimos também lá na apostila, nós vimos, né, um material didático, que ao longo da história, a forma que nós observamos o mundo geograficamente foi sendo alterado. Existe, inclusive, aqueles povos que observaram o mundo antes da geografia ser geografia. Os gregos, os romanos, né? Enfim, vários desses povos
E vai sendo alterado porque a sociedade também vai buscar novos olhares, novas necessidades, bem como há o desenvolvimento tecnológico que permite também que observemos o mundo de maneira diferente. Então, se você relembrar, pega a sua apostila lá no comecinho, tem as escolas do pensamento geográfico, né? Tem a Fundação da Geografia, Geografia Clássica, Geografia da escola francesa, escola alemã, quantitativa, teorética, crítica, cultural, né, humana. Então, tem várias formas que foram sendo modeladas para que a gente pudesse observar o mundo num tempo, num recorte de tempo. Esse tempo diz respeito à sociedade que vive naquele momento histórico, igual nós vivemos hoje. Pegou a ideia? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha acertado os exercícios e nos vemos na próxima live daqui a um tempo. Até mais!